interior de Javé nenhum. O poder quem tinha não era ele no estado de divindade. Eu não entendi a vida interior dele, zero. Isso não serve para abrandar a visão de Javé. Estudos escancarados? Não. Eu não posso ir fundo nisso, mas você se diverte com a poesia, você se encanta com o poema, você sorri. Emoção, né? É. Ele não tem. Mas quando você está no estado de fúria. Desculpa. Só ele. Esse problema todo, isso é uma dúvida que eu tinha em relação a esse questionamento dos métodos de Javé. Ora, se é do conhecimento de que esse ser passou pela dificuldade de se recompor, não seria por isso que esses problemas aconteceram, esse comportamento dele não estaria justificado por isso? E a nossa postura, de certa forma, intolerante, não seria, de certa forma, condenável também? Eu erro todo dia por não conseguir me subordinar a Javé. Jesus não se subordinou de uma forma amorosa. Não é o meu caso. Se rebelou. Não, também não. Dessa vez, não. Em outras vezes, muitas rebeliões foram criadas. Dessa vez, eu me isolei. Eu pratico aquilo que eu chamo de minha satyagraha, ou seja, resistência amorosa e pacífica, em nome do que eu chamo de beleza na verdade. O método de Javé me é extremamente doloroso. E veja, eu tomei a pílula vermelha. Mesmo você sabendo que esse método... Vejam como eu sou incompetente. Como eu não tenho estatura moral e espiritual para estar na situação em que estou. Infelizmente, a minha função nessa história é a pior possível, para as minhas conveniências. Mas eu não tenho outro modo de agir. Eu já tentei de todo jeito, não consigo. Eu não tenho como fazer o que Javé me pede, já tentei, não consigo. É ridículo, porque eu não tenho importância nenhuma nesse processo, é só uma... Não consigo. E os livros que eu escrevi não publicam é resultado desse problema todo. Eu só publico depois de chegar no mestre. Porque eu não sei se isso é verdade, mas não é essa a questão. É uma outra questão. E eu estou, entre aspas, sem que isso me afeta. Eu durmo toda noite, como qualquer ser humano. Eu sou o ser humano mais feliz que eu mesmo conheço. Mas o método de Javé é muito violento em cima de mim. Eu não resisto a isso porque eu não tenho como resistir. Mas, no entanto, como eu não tenho apego, eu já me preparei para desencarnar há muito tempo. E tudo que esse ser e os seus assessores podem fazer é destruir. Eles não sabem criar. Sabem, mas tudo do modo como eles enxergam. Então, eles só criam coisas e seres dependentes do DNA deles. Meu espírito está ocupando um corpo que tem o DNA deles. Os assessores também, logicamente, têm os mesmos problemas. Mesmo problema. Menores e maiores, porque eles recebem parte da herança, seja positiva ou negativa. Alguns assessores dele hoje já sabem o que precisa ser feito. Mas quando já vier dar ordem a eles, eles não resistem e fazem. O problema é tão sério que o livro de Enoque conta um desses episódios, em que Javé lá dá uma butinada nos anjos decaídos, que haviam desobedecido aos desígnios dele, e dá uma sentença terrível. E um dos seus assessores diz para Enoque: essa sentença que o nosso pai Javé, ela é inaceitável. Ou seja, o próprio Miguel se sente desconfortável dentro da história. Mas não pode fazer nada. É muito sério a questão. Mas nada disso interfere no bem-estar espiritual de nenhum de nós. Eu não consigo, na minha porção de verme e
marco da minha miséria espiritual, agir como talvez meu espírito, antes de encarnar e se submeter-se, serve, eu pretendia agir. Eu estou agindo do modo que me é possível na condição de ego terreno. Estou pagando um preço muito complicado, mas isso não me afeta nem tira minha paz, até porque eu repouso no Pai. Meu ego terreno já não existe, eu finjo que ele existe para poder me movimentar aqui na Terra. Mas de fato ele não existe. Todo dia eu me entrego ao Pai, pronto para ir embora há mais de 10 anos. Estou lidando com Javé há 4, mas eu tenho feito isso há mais tempo. Mesmo sendo um ser humano cheio de imperfeições, de misérias, de equívocos, mas meu espírito está limpo. Essa prática que eu tenho de pensar que a cada dia que passo, ao fim do dia, eu não chego porque deixarei esse corpo na hora da sua morte, eu me preparo todo dia para, entre aspas, desencarnar. De tanto eu fazer isso, eu comecei sempre a me preparar para como eu me sentiria do outro lado. E como eu faço isso há muito tempo, eu fui percebendo a minha alegria em não sentir nada negativo me imaginando desencarnado. Ou seja, eu não tenho nada mal resolvido com ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho nada a esperar de quem quer que seja. Ou seja, eu vi que, mesmo sendo miserável, meu espírito está totalmente desapegado de qualquer coisa, inclusive dos afetos da minha alma. Até porque eu sei que não há distância entre os seres que se amam. Então, eu não sei se isso fez com que Javé e os seus assessores, que sempre lidaram com a espécie Homo sapiens, despertem para o livre-arbítrio, propondo pactos, ou se você não obedecer, a gente vai ferir de morte, vai... Quando eles me disseram isso, faça. Estou pronto. Se eles não fizeram, parece que há uma certa função nessa besteira que eu estou fazendo. Ou seja, do fato de eu continuar vivo falando essas besteiras que a gente está falando aqui. Eu não estou falando o que eles me pedem. Eu estou desobedecendo Javé e seus assessores. Eles queriam que eu estivesse fazendo outra coisa. Além de divulgando algumas coisas disso que eu estou, mas fazendo outra coisa. Mas eu não consigo fazer. Então, Última pergunta para a gente ir embora. No caso da opinião pelo suicídio, já vai ser desse estado, o que isso é? Suicídio? Veja bem, se aos nossos espíritos não foi dado o direito o poder de criar, não nos é dado o direito de destruir coisa alguma. A pior violência que nós podemos fazer a nós mesmos é destruir a forma material dos nossos corpos através do que aqui na Terra nós chamamos de suicídio. Por quê? Porque a violência da atitude causa um trauma no modo pensante do espírito e é inevitável esse trauma. Por exemplo, um espírito que se joga na linha de um trem. Na hora que o trem passa por sobre o seu corpo e despedaça o seu corpo, espiritualmente falando, a dor dessa hora marca-se indelevelmente na mente espiritual daquele espírito e ele chega do outro lado com o seu perispírito aparentemente totalmente despedaçado com o seu corpo. Mas como o seu perispírito está vinculado à mente traumatizada, para onde a mente vai, carrega os pedaços do seu... Ou seja, e esse sentimento dura 1 mês, 1 ano, 10 anos, 100 anos, 500 anos, o tempo que for necessário para que esse espírito desmaie. Ou seja, para que ele pare de sofrer. Então, qualquer violência que eu marco em mim mesmo é algo que, inevitavelmente, causa um trauma na minha mente espiritual. Então, na hora que eu faço isso, meu espírito desencarna e fica preso ao nível espiritual mais complicado que existe, dos muitos níveis espirituais primários vinculados ao mundo físico. Isso não resolve nada, ao contrário, piora o problema. Para Javé é horrível quando isso acontece. É terrível o suicídio.
muito complicado.